Opa, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo, Rony e o Atlético Mineiro. Será que os clubes poderiam chegar a um acordo para ter algum empréstimo de um jogador? Até por conta de que o Atlético deve, né, para o Remo, justamente na venda em relação ao jogador, quando o Palmeiras vende ele, né, para o Palmeiras, o Atlético Mineiro ficou responsável de pagar, né, uma compensação financeira ao Remo por ser o clube revelador do Rony, né? Vai lembrar que o Remo já recebeu alguns milhões justamente nessas transferências que já teve entre clubes do Rony e entre Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e que vai lembrar, o Rony ainda não está totalmente, vamos colocar assim, vai continuar no Atlético Mineiro por mais muito tempo. Pode ser que inclusive tenha, né, uma saída do jogador para um futuro não tão distante, o que pode significar até uma compensação, né, a mais para o Remo. Eu vou trazer aqui alguns jogadores do Atlético Mineiro, alguns que não têm sido utilizados, outros mais jovens, outros que foi comprado a peso de ouro, mas que não tem conseguido jogar e que poderia, né, ser uma alternativa interessante para o Remo em 2026, até para ter, né, um jogador jogando a Série A, se valorizando. Enfim, vou trazer aqui algumas opções no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta aqui embaixo, que é de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante. Eu vou deixar aqui essa matéria, né, que atualiza justamente o Remo cobrando, né, o Atlético Mineiro uma dívida de quase 500 mil reais, né? Então tá aqui, ó, mais de 500 mil reais a receber do Atlético Mineiro desde o ano passado, quando comprou, né, o jogador junto ao Palmeiras. Então, de acordo com o portal No Ataque, a diretoria também confirmou, né, de que tem essa indenização a ser pago de aqui, ó, 106 mil dólares, que representa 572 mil reais, quase 600 mil, e a primeira parcela teria vencido, né, no fim de setembro, e a diretoria procurou o Atlético Mineiro, mas não obteve nenhuma resposta. Lembrando, o Rony foi vendido por 6 milhões e meio de euros, o Palmeiras pagou 6 milhões de euros também nele em 2020, 2017 foi mais 3 milhões e 700 mil euros lá com o clube do Japão. Então, só nessa brincadeira, o Remo já colocou mais de 1 milhão e meio de reais no bolso, né, apenas com um mecanismo de solidariedade. E igual eu falei, pode ser o Rony mesmo foi especulado em outros clubes, como por exemplo no Fluminense, em outros clubes de fora, e o Atlético Mineiro também não venderia por menos do que pagou, de 6 milhões e meio de euros. Então, se tivesse mais uma venda, né, esse clube poderia repassar ao Remo mais 600, dependendo até 700 mil reais. É claro, não vai mudar tanta coisa assim, mas com esses milhões a receber, né, de vários jogadores, faria uma diferença boa. E é claro, 600 mil reais não dá para, por exemplo, emprestar um jogador ou ceder um passe em definitivo de nenhum atleta. Porém, se tem algum jogador que ganha 200 mil, 250, está sendo emprestado, se o Atlético Mineiro fica responsável por pagar 100% dos salários, né, pode acabar conseguindo, dependendo, algum bom negócio. Igual aqui, ó, um zagueiro que eu acho interessante seria o Ivan Roman, que está no Atlético Mineiro desde o ano passado, jogador que foi comprado pelo Atlético por um valor quase de 12 milhões de reais, tem contrato até o fim de 2029 e é uma posição que o Remo especulou recentemente, mesmo com a chegada do Thalisson, né? Tá aqui o desempenho dele na reta final do Brasileirão, 12 partidas, 8 como titular. Nesse ano ainda não estreou pelo Atlético Mineiro. A tendência é que ele perca um pouco de espaço, né, com o técnico, o Sampaoli, até pela idade, até por ter outros jogadores na defesa. Enfim, independente, como eu vou trazer aqui 3 zagueiros nesse vídeo, é pouco provável que o Atlético mantenha os 3, né, para 2026 e pode acabar havendo um empréstimo. Inclusive, né, esse início de ano com o Campeonato Mineiro, ele não jogou e pode até o fim de janeiro, até fevereiro, até março, quando ainda a janela vai estar aberta, muitos desses atletas aqui perder espaço e acabar sendo bem plausível ter uma negociação. Ele que é convocado recentemente, né, para a seleção do Chile, jogou várias competições de base do Chile também. No Palestino mesmo, quando tinha 17 para 18 anos, já havia somado mais de 40 jogos no profissional antes de ser negociado, né, com o Atlético Mineiro. Está aqui o mapa de movimentação dele no Brasileirão e também na Liga do Chile, né, principalmente aqui em 2024, 24 partidas, 1 gol e mais 2 assistências. Falando sobre defensores, tem aqui também o Júnior Alonso, né, jogador que foi comprado pelo Atlético Mineiro também por mais de valor de quase 6 milhões de reais em 2024, perdeu a posição no ano passado, mas recuperou o futebol e está aquela indefinição de fato, né, como que vai ser o 2026 do Júnior Alonso, em 2024 mesmo, quando ele foi comprado, com muito mais na condição de reserva do que titular. Eu acho que para esse ano, como o São Paulo já conhece ele e tal, a tendência é que ele se continue, né, como titular de fato e não deixe o Atlético Mineiro nesse primeiro momento, que é igual eu falei, acaba abrindo mais espaço, né, para o Ivan Roman ser negociado, para um outro jogador aqui também no vídeo, né, que é o Vitor Hugo, ter também um negócio talvez encaminhado. O Júnior Alonso, que é canhoto e tem jogado inclusive junto, né, com o Vitor Hugo
em algumas partidas. Vamos ver como que vai ficar. O Vitor Hugo, que inclusive, né, tem esse contrato agora com o Atlético Mineiro até o fim de 2026, assim também como o Júnior Alonso, 34 anos, foi muito criticado pela diretoria, pela torcida também, errou um dos pênaltis, né, na final da Sul-Americana, que o Atlético foi vice-campeão pro Lanús, ele errou um dos pênaltis e a torcida nem queria, né, que ele continuasse no clube, mas acabou ficando. Enfim, vamos ver desses 3 defensores, qual que você aceitaria do Remo. Eu acho que o Vitor Hugo, o Júnior Alonso chegaria para ser titular, o Ivan Román, apesar de ter muito potencial, né, nesse primeiro momento mais como reserva. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem alguns outros também que não pertencem mais ao Atlético Mineiro, não estão mais, mas pertencem ao clube, que é o Robert, por exemplo, meia de apenas 22 anos, está emprestado à Chapecoense, para que vai disputar também a Série A. Era um nome que eu já tinha indicado também para o Remo, está emprestado até o fim desse Campeonato Brasileiro, né, até o fim de 2026. Dependendo, se a Chapecoense não utilizar muito ele e tal, poderia ter uma transferência de volta para o Remo ou para outro clube da Série A? Poderia, mas não acho que vai ser o cenário por agora. Uma pena, porque eu acho que ele poderia ser um bom reserva, né? Tá aqui o desempenho dele no último Campeonato Brasileiro, Série B, pelo Atlético Goianiense, 32 partidas, 25 como titular, 5 gols e 4 assistências, contrato longo com o Atlético Mineiro, que chegou em 2024 depois de um bom campeonato estadual pelo Atlético, né, de Minas Gerais, 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, no time de cima do Atlético, 3 partidas em 2024, 4 partidas no Campeonato Mineiro de 2025, até ser emprestado para o Atlético Goianiense, só tem 22 anos e tal, enfim, está aí num clube da Série A, que não tem utilizado ele com muita frequência. Nos 4 primeiros jogos da Chapecoense até aqui, ele só foi titular em um, na vitória contra o Concórdia, nenhum gol e nenhuma assistência, e entrou faltando 5 minutos no jogo contra o Marcelo Dias. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui também seria o Reinier, né, jogador então comprado sem custos pelo Atlético Mineiro e que até aqui soma 3 partidas e 1 gol. Foi titular nos 2 primeiros jogos do Atlético na temporada com o time reserva, então não dá para saber de fato se ele vai continuar ou não. Com o time titular contra a Tombense, ele só jogou faltando 14 minutos e na reta final também do ano passado, 20 jogos e uma assistência, não conseguiu ir bem de fato, né? Realmente o Reinier, apesar de ter chegado, já ter dado uma assistência no primeiro jogo, ficou mais de 19 partidas sem participar de gols e na reta final, inclusive de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, nas últimas 12 partidas do Atlético ele só entrou em 4, ou seja, o próprio técnico, o Sampaoli, não tem dado tanto espaço assim para ele. Nesse ano, igual eu falei, foi titular nos 2 primeiros jogos com o time reserva, eu ficaria de olho, acho que pode ser um jogador que o Atlético aceite emprestá-lo, e só tem 24 anos, né? Apesar de ter surgido muito bem, ele foi comprado por 30 milhões de euros pelo Real Madrid, e isso em 2019, era outra época, né? Era um valor muito mais alto, e 30 milhões de euros hoje já é significativo, naquela época então era um valor absurdo. Não conseguiu se destacar no Real Madrid, nem no Borussia, nem no Girona, nem no próprio Granada, e agora no Atlético Mineiro tem ido pelo mesmo caminho. É uma aposta mais arriscada, né, de meia, que o Remo não tem características nesse momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, o último aqui é o Juan Tressoldi, que foi até titular nesse primeiro jogo com o time titular, né, jogador que é defensor, mais um igual eu falei para vocês. Tem aí então 26 anos, emprestado pelo Sassuolo lá da Itália. O Sassuolo já emprestou ele para o São Paulo, para o Atlético Mineiro agora, e tem vínculo até o meio do ano. Se o Atlético não utilizá-lo, pode chegar a um acordo, né, com o próprio Sassuolo para repassá-lo para um outro clube ou algo assim. Foi comprado pelo clube italiano por 5 milhões de euros do Grêmio em 2021. Lá na Itália até viveu alguns momentos como titular, mas o clube italiano acabou emprestando ele, né, agora pelo segundo ano consecutivo, para ver se consegue valorizar, mas não é o cenário. Ele só está avaliado hoje em 2 milhões de euros. Enfim, deixei aqui algumas opções para vocês no vídeo de hoje. O Atlético que já tem muitos jogadores que deixaram o clube, né, recentemente, então não tem uma lista tão grande assim. Tem alguns outros, por exemplo, o Bernard, que tem sido muito criticado pela torcida, poderia deixar o clube. Eu acho difícil por conta da identificação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final. E nos vemos numa próxima. Valeu!